Amém. Glória a Deus. Eu estou muito contente hoje porque, mais uma vez, o Senhor preparou um culto para a gente adorá-lo e exaltá-lo. Isso é muito bom. E aí você fala assim para mim, eu vou só desligar esse ventilador aqui para não atrapalhar. Aí você pode falar assim para mim, mas eu não estou vendo esse culto. Então, nesse exato momento, você vai começar a entender os propósitos e os desígnios do Senhor para as nossas vidas. Bom, hoje nós estamos como domingo de ceia, como culto de Santa Ceia. Eu quero trazer uma palavra bem rápida, para não tomar muito nosso tempo, mas eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que o Senhor está querendo ministrar em nossos corações. Tem mais ou menos umas 2 ou 3 semanas que o Senhor falou isso ao meu coração, e como eu tinha uma outra mensagem, eu acabei usando a outra, mas agora o Senhor quer ministrar. E Ele quer ministrar para quem está aqui. Quem veio até esse lugar são as pessoas que serão ministradas. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós iremos entoar uma oração e depois eu quero começar a falar sobre o que o Senhor tem preparado para a gente como igreja esse ano. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Aleluia. Porque nós sabemos que somente tu és o nosso único Senhor e Salvador. Aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que deu o seu único Filho unigênito para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados. E nós já pedimos perdão por isso, Senhor. Se hoje a gente não teve a oportunidade de pedir perdão pelos nossos pecados, nós começamos por isso, Senhor. Perdoa os nossos pecados, aquilo que nós falamos, o que nós pensamos, porque nós sabemos, Senhor, que nossa alma, nosso corpo tem que ser um templo cheio do teu Espírito. Que a tua Shekinah possa cobrir o nosso coração, que a tua Shekinah possa vir sobre este lugar, que a tua Shekinah, Senhor, possa ir sobre os nossos familiares, os nossos amigos, sobre, papai, os irmãos que não estão aqui. Se estende, Senhor, estende o teu acampamento, abre as tendas neste lugar. Em nome de Jesus, nós te pedimos essa manhã e já confiamos na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11. Depois nós iremos ler uma outra passagem do mesmo livro. Estamos acostumados com o telão. Acredito que o pessoal chegou de viagem e acabou se resguardando hoje, no domingo. Vanderlei e a Márcia estão com Covid, estão em recuperação também. Então nós oramos e o Senhor está derramando eu tinha orado aqui pelos meus pais e pelo meu irmão que deu positivo, os 3 também já estão bem. Não teve nenhum problema. Quem está viajando? A Laura está viajando. Então são alguns irmãos que nós entendemos a falta hoje, sentimos a falta, a presença, né? Mas entendemos o processo. Amém. Bom, então a palavra que eu quero trazer hoje nessa manhã, para você entender e compreender a vontade do Senhor Jesus no seu coração, o nome da palavra é unidade em Cristo Jesus. Então eu queria que você gravasse essa palavra, unidade. Vou falar hoje sobre unidade. Amém. Então vamos lá. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 6 até o versículo 11. Bom, então a minha Bíblia fala o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Vamos ler até o versículo 11. Versículo 9. Dita essas palavras, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de todos os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, ou seja, eles estavam olhando para cima, sem piscar. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco
se puseram ao lado dele. E lhe disseram: varões galileus, por que andas olhando para os alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como vieste subir. Bom, então você olha para mim e fala assim: mas isso não tem nada a ver com unidade. Eu não estou entendendo onde você quer chegar com unidade nesses versículos. Sabe, queridos, aqui nós vimos, e a gente acabou de relatar, as últimas palavras do Senhor Jesus na terra. O Senhor Jesus, ele foi morto, a partir do terceiro dia ele ressuscitou, ele ficou um tempo ainda com os discípulos, caminhando, passando todos os últimos processos, e aqui Atos, ele narra para a gente a volta de Jesus ao Pai. Ele narra para a gente as últimas palavras que o Senhor falou na terra. E sabe o que eu acho interessante? É que aqui o Senhor mostrou assim: olha, aqui começou a igreja que nós vimos hoje. Aqui começou. Quando Jesus subiu, antes de Jesus subir, todo mundo andava com ele. Ninguém se reunia. Umas pessoas sabiam quem era Jesus e levavam os milagres. Olha, eu passei em tal terra e eu vi uma pessoa, um Jesus, um Nazareno, um Filho de Deus, que ressuscitou um morto, que curou um coxo, que curou um cego. E assim a palavra foi se espalhando. Mas aqui nós começamos a entender a verdadeira igreja como corpo de Cristo, a partir daquilo que o Senhor Jesus colocou em nossas vidas. E sabe por que eu trouxe esse texto hoje para falar com vocês sobre unidade? Porque esse texto é o que nos leva a entender qual que é o nosso propósito como igreja do Senhor na terra. E aí eu queria que você voltasse no versículo 8 comigo, por gentileza. O versículo 8 fala o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então aqui a gente já começa a entender que nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, para que serve o Espírito Santo? Alguém sabe me falar para que serve o Espírito Santo? Essa palavra está aberta. Alguém sabe me falar para que serve o Espírito Santo? Nos dirige a toda a verdade, da providência do pecado, da justiça, do juízo. Então o Espírito Santo, assim como a bispa falou, ele é o nosso ajudador, o nosso conselheiro. Então você tem um conselheiro. Você sabia que você tem um conselheiro? Além dos conselheiros terrenos, terrestres, pai, mãe, às vezes alguns amigos, que a Bíblia fala que há amigos que são mais chegados que alguns irmãos, né? Então nós temos esses conselheiros, mas dentro de você mora um conselheiro, e a gente não faz uso disso. Às vezes a gente para e pensa assim: nossa, hoje eu estou tão assim, tão sozinho, tão triste, e você não entende que dentro de você mora o próprio Deus. A partir do momento que a gente entender que dentro da gente mora o próprio Deus, nós seremos o mais marcado. Assim como o Neymar é o mais marcado da seleção brasileira, tem gente que não gosta, o bispo já fez uma cara que não gosta muito do Neymar, mas assim como o Neymar é o mais marcado da seleção brasileira hoje, nós temos que ser os mais marcados na nossa igreja, na nossa família, no local onde a gente passa, porque isso vai de encontro com o que a tia me falou. Nós somos sim diferentes. Você é uma pessoa diferente, e você tem que saber disso. E o que isso tem a ver com unidade? Você ainda não falou nada sobre unidade, já passou o tempo e você ainda não falou nada. Sabe, queridos, aqui a igreja começou a entender o propósito. E eu quero perguntar para você: qual que é o seu propósito essa manhã? O seu propósito é somente viver de uma maneira que você vive? Ou você está fora do seu propósito? Responde para você. E agora eu queria que a gente pulasse lá para Atos 2, versículo 42 a 47. Atos 2, versículo 42 a 47. Então, nesses versículos que nós acabamos de ler, e nós iremos ler Atos 2, nós entendemos a certeza da vinda de Jesus. Assim como os dois varões falaram lá, que Jesus iria subir e voltar, então nós entendemos que hoje nós ceiamos pela vinda de Jesus. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós não sabemos nem a hora, nem o momento, mas sabemos que Ele vai voltar. E lá em Apocalipse fala que nós temos que juntar, não tesouro na terra, e sim tesouro no céu. Glória a Deus porque o Senhor Ele dá o nosso sustento. Glória a Deus porque nós somos abençoados por Ele financeiramente. Mas eu queria que você entendesse o propósito do Senhor na sua vida
é você juntar tesouro no céu. É você levar esse tesouro junto com você. O seu galardão vai ser como? Vai ser pequeno? Quantas pedrinhas vai ter lá? Depois o pastor Michel vai ministrar sobre isso para você entender esse processo. Amém? Então, assim, eu queria que você entendesse isso sobre isso essa manhã. Eu queria que você compreendesse que nós estamos aqui por um propósito. Nós não somos um mero acaso da ciência. Nós não somos um mero acaso da biologia. Nós não somos um espermatozoide que se juntou com um óvulo e veio a nascer, a fecundar. Não. Nós somos o que o Senhor quis que a gente fosse nessa terra. E eu queria que você saísse daqui entendendo muito isso. Você não é um mero acaso. Você é aquilo que o Senhor quer que você seja na terra. Então vamos lá em Atos 2, 42 a 47, vamos falar sobre unidade. Veja bem, a partir do versículo 42, por gentileza. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O bispo acabou de falar sobre perseverança, ele não sabia que eu ia falar sobre isso, tá bom? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pausa. Queridos, perseverança hoje é uma palavra muito comum, né, pelos cultos. Persevere, busque os seus sonhos, corra atrás dos seus objetivos, vá adiante. E se a gente for ler lá em Atos, há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia já falava para a gente perseverar. Então persevere. Perseverar em quê? Na palavra do Senhor. Então veja bem, os discípulos e os apóstolos, eles viviam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu já quero fazer a nossa primeira indagação de hoje. Eu vou correr porque senão vai demorar muito. Quanto que você está orando por alguém ou pela sua família ou por você mesmo? Você tem perseverado na oração? Ou você tem simplesmente falado: olha, Deus abençoa meu dia, eu estou indo trabalhar. Olha, Deus abençoa o meu alimento que eu vou comer. Olha, Deus abençoa aqui o meu carro para não quebrar. Olha, Deus abençoa aqui a minha vida para eu não ter nenhum acidente. Olha, Deus abençoa aqui o meu pai que está doente. Olha, Deus abençoa aqui o meu dinheiro. Ou você realmente tem perseverado em oração? Você tem simplesmente soltado palavras? Ou você realmente tem conversado com o seu pai? Eu não fico um dia sem conversar com os meus pais. Vocês, todo mundo sabe, mas os meus pais moram em Maringá. Por isso que de vez em quando eu saio no domingo e vou lá conhecer, vê-los, né? Conhecer o local lá em Maringá, conhecer a cidade. Eu acho uma cidade muito bonita, por sinal. E mesmo os meus pais morando um pouquinho distante daqui, né? Sem cair, não é tão longe, mas todo dia eu mando mensagem para minha mãe: mãe, como é que tá? Tudo bem? Não, tá tudo bem. Então tá. E às vezes quando eu tenho que falar alguma coisa com ela, eu falo rapidinho, mas eu persevero em conversar com eles. Eu entendo que isso é importante para mim. E eu quero falar para você: se a gente conversa todo dia com os nossos familiares, com os nossos cônjuges, por que a gente não conversa todo dia com o nosso pai? Qual que é, o que tem nos afastado dessa conversa como oração? E isso é uma palavra para uma igreja forte no Senhor, porque nós entendemos que a oração é o que vai nos fortificar nos momentos complicados. E a gente está passando por momentos complicados. Tem 2 anos que nós vivemos em uma pandemia. Eu não sei se você entendeu isso, mas tem 2 anos que a gente vê pessoas morrendo todos os dias. Graças a Deus deu uma diminuída, porque o Senhor colocou a sua mão e as pessoas começaram a se cuidar, a se guardar mais. Mas mesmo assim ainda tem gente morrendo. E isso passa muito pela igreja. O que a igreja tem feito como igreja, como corpo do Senhor, em prol dessa pandemia? O que a gente tem mudado? O que a gente tem feito no nosso redor? Nós temos vivido somente por viver? Ou a gente tem realmente feito alguma coisa para mudar a história do nosso bairro, pelo menos? Então eu queria que você começasse a pensar aí. E não veja isso como uma lapada, não. Veja isso como um alerta do Senhor para essa manhã. Veja no versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Queridos, quando a minha mãe se converteu, eu tinha 4 anos. E a gente com 4 anos na igreja, a gente vai para o momento, mas a gente não entende muito. E eu achava muito engraçado mesmo, porque lá na igreja de onde eu
converti lá na Batista, lá no Pará, a gente via muito endemoniado ainda. E teve um dia que o endemoniado saiu correndo em cima do banco. E eu apontava para ele e falava assim, nossa, ele é um Homem-Aranha, ele corre em cima do banco, com 4 anos. Então assim, eu não sei você, mas antigamente nós víamos mais prodígios e sinais da presença do Senhor. E a Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus único. Ele é o mesmo Deus de antigamente. Nada mudou. Nada mudou. Sabe o que mudou? Sabe o que mudou? Nós mudamos. A nossa fé mudou. Sabia que é dever nosso, toda vez que passar por um velório, orar por uma pessoa ressuscitar? Nossa, como assim? Você vai orar para a pessoa ressuscitar? A Bíblia fala que a gente vai expulsar demônios e vai ressuscitar os mortos. Então por que a gente não faz? Porque a gente tem vergonha? Porque a gente não tem falta de fé? Ou porque a gente não tem força no Senhor? Eu não sei você, mas eu quero chegar no nível de estar passando num velório assim e falar assim, deixa eu orar pela pessoa e o Senhor vai ressuscitar. Porque Ele prometeu. Sabia que às vezes a gente fica com medo de demônios? Nossa, gente, como assim? Sangue de Jesus tem poder. Amém, sangue de Jesus, Ele realmente tem poder. Mas a gente tem que ser firme. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele vai fugir da gente. Amém. Você tem fugido do diabo ou o diabo tem fugido de você? O que você tem feito? Você tem corrido na frente do diabo? Ou o diabo tem falado assim, não, pelo amor de Deus, me coloca naqueles porcos ali, ó, para eu ir, para eu ser expulso. Queridos, nós temos que ser firmes e fortes na presença do Senhor. Nós não estamos aqui por brincadeira, ninguém está aqui por brincadeira. O Senhor está à porta. Apocalipse 3:20 fala que Ele está à porta. E Ele está batendo na porta todos os dias. E Ele vai voltar. E se você não se preparar, infelizmente você vai ficar. E eu não quero, em nome de Jesus, que ninguém fique. Você tem que se fortificar no Senhor. Mas vamos seguir. Versículo 44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A unidade apareceu na palavra. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu não sei você, mas tem irmão aqui da igreja que eu não sei nem o nome. Como que eu estou junto com a pessoa se eu não sei o nome da pessoa que visita de vez em quando? Como que eu estou junto com a pessoa se eu não sei o nome da pessoa que vem aqui de vez em quando? A gente sabe o nome das pessoas que vêm, mais ou menos. Mas a pessoa que veio 1 ou 2 vezes, a gente não sabe o nome. Isso é triste. Isso é triste para as nossas vidas. Como a gente vai viver como corpo? Como nós vamos viver em unidade no Espírito Santo, se a gente não se importa com a pessoa que está do nosso lado? Como que a gente vai viver em unidade com o Senhor, como igreja, se a gente não se importa com a pessoa que está do nosso lado? Sabe, bispa, essa manhã o Senhor tem me tocado muito em relação a isso. O Senhor tem me movimentado muito em relação a isso. O Senhor tem falado muito, mas muito ao meu coração em relação a isso. E sabe por que Ele tem falado? Porque a gente não pode ser a mesmice da mesmice, da mesmice, da mesmice, da mesmice. Se a gente vier aqui somente para tocar, para falar alguma coisa, e para se reunir, e para sair daqui, a gente não está fazendo nada. Nada. E eu não quero que você entenda essa palavra, nossa, no dia de ceia vai falar isso, mas é no dia de ceia que nós temos que ter o nosso coração mudado. No dia de ceia que a gente tem que ter o nosso coração renovado. E sabe, queridos, a palavra unidade significa o que não pode ser dividido. Nós estamos com essa unidade, a gente hoje, no nosso coração, nós estamos em unidade uns com os outros, ou a gente saindo daqui e todo mundo se divide? Eu queria falar uma coisa para vocês. Tem muita gente no grupo da tenda, e toda vez que alguém fica doente, a gente posta lá. Você mandou uma mensagem para o Vanderlei e para a Márcia para saber se eles estão bem? Você mandou uma mensagem para a Estela que chegou de viagem? Você sabia que a Laura ia viajar? Você mandou uma mensagem para o pastor Michel e para a Melina quando eles esperaram o Covid? Você mandou uma mensagem para o Amauri e para a Tiene quando eles esperaram o Covid?
Ou você só colocou lá, amém, vou orar e ficou por isso mesmo? Parece que é só para pastor, né? Sabe, queridos, a gente precisa mudar. Verdade. E quando eu digo a gente, eu me coloco em primeiro da fila. Eu estou lá na frente, né? Porque a gente não pode ser uma igreja comum. Nós não podemos ser um povo comum. Porque o povo comum, ele se torna comum. E quando nós nos tornamos comuns, quando a gente se torna comum, a gente não se torna diferente do mundo. E a Bíblia fala que quando nós somos diferentes do mundo, quando nós somos inimigos do mundo, nós nos tornamos amigos de Deus. Você tem sido amigo do mundo ou você tem sido inimigo de Deus? Você tem sido amigo de Deus ou você tem sido inimigo do mundo? Como que está a sua vida nessa manhã? Sabe, queridos, é muito triste a gente falar isso no século XXI. É muito complicado a gente falar isso no século XXI em pessoas que têm uma maturidade cristã. Mas o Senhor trouxe essa palavra hoje porque Ele quer que a gente viva em unidade em Cristo Jesus. Ele não quer que a gente precise ficar lá toda hora, não. Mas Ele quer unidade. E sabe, a bispa falou uma coisa que meu pai tinha falado para mim. Eu falei para ele: pai, eu vou ministrar sobre a coisa que o Senhor mais ministrou na minha vida, que foi Atos 2:42. E ele falou: sabe, às vezes a gente pensa que somente os pastores têm o dever de levar o Evangelho. Você e eu, nós temos o direito e o dever de levar o Evangelho. E levar o Evangelho não é só pegar um panfleto e sair na rua, não. Levar o Evangelho é levar o amor de Deus para a vida das pessoas. E nem sempre são pessoas que não conhecem a Deus. Nem sempre são pessoas que não conhecem a justiça. Nós temos que entender que nós precisamos um dos outros. Assim como o ferro afia um ao outro, nós precisamos nos afiar. Eu queria que você continuasse a leitura comigo. Versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre eles, à medida em que alguém tinha necessidade. Versículo 46. Diariamente, olha a palavra, perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Você tem esse ano, vou falar esse ano, hein? Nós estamos no dia 6 de fevereiro. Você tomou um café com alguém daqui? Você conversou com alguém daqui, além da igreja? Você mandou uma mensagem para alguém daqui? Você conversou com alguém, que seja 2 minutos no áudio, com alguém daqui? Ou a gente ficou só aqui? Ah, que bom que você veio, Deus abençoe, boa semana. Como que nós estamos? Como que está o nosso coração em unidade no Senhor? Você tem visitado as pessoas, mesmo que seja pelo WhatsApp? O WhatsApp também é uma forma de visita. Eu falei para o meu pai, eu achei muito interessante. O bispo mandou mensagem para mim, umas 8 horas da noite, 7h30, 8 horas. Ah, a gente nem conseguiu conversar essa semana, como é que você está? Está tudo bem? Isso é uma forma de visita, queridos. Visita não necessariamente precisa você ir até o local. Se você for, amém. Se você não for, mande uma mensagem. Fala assim: olha, eu te amo em Cristo Jesus. Olha, estou com saudade de você. Olha, o Senhor está tocando para eu orar por você. Escolha uma pessoa. Não precisa falar para todo mundo, não. Uma pessoa sequer. Uma pessoa, uma. Você e eu precisamos viver em unidade. É isso que vai mudar a história da igreja, não da tenda, não só da tenda de adoração, mas a história de igreja no mundo. As pessoas hoje estão muito individualistas. Cada uma pega o seu carro e sai. Cada uma vive no seu próprio telefone. Cada uma vive hoje no seu próprio fazer. Ah, mas eu converso com as pessoas. Você fala ou você se importa com as pessoas? Você conversa com as pessoas ou você simplesmente se importa com as pessoas? Sabe, queridos, a igreja primitiva é a nossa igreja modelo, né, pastor Michel? A Bíblia fala que é uma igreja modelo, que ela perseverava em pão, em partir do pão e oração. E aí você fala assim para mim: por que às vezes a gente fica sempre na mesma coisa? Primeira coisa, a gente não persevera.
Nós não perseveramos em jejum, em oração, em leitura da palavra, em regime. Nós não perseveramos. Hoje nós somos pessoas imediatistas. Hoje nós queremos tudo para ontem. Nós queremos que tudo aconteça de forma instantânea. Nós somos crente miojo. 3 minutos está pronto. A gente não é assim. Nós não somos assim. Nós somos pessoas firmes na rocha em Cristo Jesus. Aleluia. E sabe, quando a gente começa a perseverar, nós nos tornamos uma igreja indivisível. Pode vir qualquer coisa nos abalar. E quando eu digo igreja, não só igreja como templo, igreja como templo seu, como você como templo. Pode vir qualquer coisa te abalar, mas você não se divide. A matéria não se divide. Ela é una, ela é unificada, ela tem a unidade. Vamos para o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu vou repetir. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, o povo era contente, alegre. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Para a gente encerrar essa manhã, bispo, eu queria fazer um desafio para todo mundo que está aqui. Não só para os pastores, não só para os líderes, não só para aqueles que sobram, mas eu queria propor um desafio, em nome de Jesus, que o Senhor colocou no nosso coração. Eu queria que você, essa manhã, escolhesse uma pessoa. Pode ser da igreja, pode ser de fora da igreja, pode ser um amigo seu, um parente, um primo, um conhecido, pode morar aqui em Londrina, pode morar fora de Londrina. Eu queria que você escolhesse uma pessoa, primeiro, para você orar por ela essa semana. Segundo, para você jejuar por ela essa semana. E terceiro, para você conversar com essa pessoa essa semana. Eu queria que o Senhor colocasse no seu coração uma pessoa, somente uma pessoa. Não precisa ser mais do que isso. Vamos começar de baixo. Orar por ela, jejuar por ela e conversar com ela. Pode ser por WhatsApp, por ligação, por uma videochamada. Pode ser pessoalmente. Pode ser no churrasco, pode ser no café, no almoço. Pode ser no churrasco, pode ser no churrasco. Pode ser presencialmente ou online. Mas eu queria que a igreja saísse daqui fortificada e unida em Cristo Jesus. Eu queria chamar aqui o pastor Michel, aqui na frente, o bispo aqui embaixo. Depois a gente vai cantar a música. E a bispa, como os líderes do ministério. Eu queria que chegasse a bispo e o pastor Michel aqui embaixo. E depois a gente vai cantar. Eu queria que vocês colocassem de pé, por gentileza. Eu queria que você